Muitos de nós acompanharam ontem o julgamento do Supremo Tribunal Federal quanto à concessão ou não de um habeas corpus para as pessoas condenadas em segunda instância. Eu queria refletir com você hoje sobre o que Deus pensa acerca do juízo, o que Deus pensa acerca da função de um juiz. É óbvio que o juiz perfeito é unicamente Deus. Deus é o único juiz perfeito. Em Gênesis 18, verso 25, Abraão faz um questionamento: acaso não fará justiça o juiz de toda a terra? Deus é o grande juiz e um dia você e eu deveremos prestar contas diante do tribunal divino, diríamos assim, acerca daquilo que nós fizemos com a vida que Ele nos deu. É por isso que você e eu somos vistos como gestores de Deus, ou mordomos, pessoas que administram o tempo que Deus deu, o corpo, os talentos e os recursos financeiros. Deus vai cobrar tudo aquilo que Ele deu a nós. Ele vai cobrar se nós administramos aquilo de forma honesta ou não. É por isso que Romanos 14:12 diz que cada um dará contas de si mesmo a Deus. Porém, mesmo que Deus seja o juiz supremo, Deus estabeleceu pessoas, magistrados, para que o representem diante da sociedade. É por isso que no Salmo 82, Deus chama os juízes de deuses, ou seja, com letra minúscula, porque eles são representantes do grande e perfeito juiz que é Deus. Então a função de um juiz é extremamente séria, porque ele prestará contas não apenas de sua própria vida, mas das decisões que ele tomou em relação a outras vidas. Eu queria repartir com você aqui alguns textos muito interessantes, e um deles se encontra em Provérbios, capítulo 17, verso 15, que diz assim: absolver o culpado e condenar o inocente são duas coisas detestáveis para o Senhor. De acordo com algumas outras traduções, são coisas abomináveis. Deus abomina absolver um culpado e condenar o inocente, porque sendo Deus o justo juiz, de acordo com Gênesis 18, 25, Ele não isenta o indivíduo de sua responsabilidade diante da sociedade, Ele não isenta o indivíduo de sua responsabilidade moral. Mesmo que a graça esteja disponível a todas as pessoas, mesmo que Jesus tenha morrido por cada ser humano, não importa o pecado que ele tenha cometido, mesmo que a graça de Cristo possa perdoar o pior criminoso, as consequências civis do crime, a responsabilidade civil pelo que a pessoa fez, ela continua. E por isso a pessoa tem que, obviamente, pagar por isso de acordo com o texto bíblico. E outro texto que eu vou ler para finalizarmos esta breve reflexão está em Isaías capítulo 10, versos 1 a 3. Que aflição espera os juízes injustos e os que decretam leis opressoras. Não fazem justiça aos pobres e negam os direitos dos necessitados de meu povo. Exploram as viúvas e tiram proveito dos órfãos. O que farão quando eu os castigar, quando trouxer de uma terra distante calamidade sobre vocês? Aqui Deus promete o castigo para os juízes de Israel, por eles não terem feito justiça aos pobres, não é? Beneficiarem, infelizmente, apenas os ricos. Deus vai castigar aqueles que, por meio de leis opressoras, exploram viúvas, órfãos e beneficiam uma outra classe. Resumindo, Deus, o justo juiz, vai cobrar de todos os juízes a interpretação que eles deram da lei. E Deus vai cobrar de todos os juízes e de magistrados se eles escreveram leis que estão ou não de acordo com os princípios de Deus e com a visão que Deus tem quanto à forma de punir certos crimes. Todos nós somos responsáveis diante de Deus. E você que tem uma profissão na área jurídica, eu desejo que Deus abençoe muito a você, que Deus guie a sua mente. E ao mesmo tempo quero conscientizar a você de uma coisa: suas decisões são avaliadas por Deus. Você está sendo um representante de Deus ou está sendo um representante do diabo? Compare a sua interpretação da lei
de acordo com aquilo que o grande legislador Deus deixou nas Escrituras. Mas eu não quero também deixar aqui um texto somente para quem exerce alguma função de autoridade no Brasil, mas também para nós que somos civis. Veja o que diz, por exemplo, Romanos 13, 1-4. Aqui é dito que se nós fizermos o que é correto, o que é direito, nós não precisamos temer a justiça. Esse é o plano de Deus para nós. Que o cristão seja coerente com a fé que ele professa, respeitando as autoridades civis e as leis do seu país. O que diz Romanos 13, 1-4? Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. As autoridades são servos de Deus para o seu bem, mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, verso 5, sujeite-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. Verso 6, é por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que lhe é devido, pague os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Então perceba que a Bíblia também tem uma mensagem para nós. Respeitarmos as autoridades porque elas foram instituídas por Deus para punir o criminoso, o transgressor. E se nós não queremos ter medo das autoridades, precisamos estar de acordo com as leis do nosso país. Não devemos nos contentarmos com uma justiça mingau, né? Assim como não devemos nos contentarmos com uma religião mingau que faz as pessoas se alimentarem apenas do mingauzinho, do básico, não devemos também nos contentarmos com uma justiça mingau, que muitas vezes faz vistas grossas para a criminalidade, não é? E que infelizmente tem desconsiderado o manual de justiça de Deus como se encontra no texto bíblico. Você vai ver aqui logo abaixo a descrição de um vídeo onde eu comento, onde eu dou a minha breve opinião sobre o corrupto e ineficiente sistema carcerário brasileiro segundo as Escrituras. E um outro artigo onde eu apresento uma sociedade ideal de acordo com informações históricas de um livro apócrifo das Escrituras. Eu creio que é muito interessante você ler esse artigo. Se encontra não nas Escrituras inspiradas, obviamente esse livro apócrifo, mas em algumas bíblias católicas, né? Mas ali tem um ensinamento muito interessante. Eu espero que os magistrados, que os governantes do Brasil tenham como meta estabelecer uma sociedade mais ou menos dentro daqueles padrões do artigo. Eu convido a você para que leia, para que comente, tá bom? Fique na paz de Cristo e até um próximo encontro.